Se você não tava lá, confia no que eu vou te dizer. Os anos 90 foram loucos, cara. Loucura, loucura, loucura! Théo Werneck! Nossa Senhora! Maravilhosa! Essa loucura envolvia uma obsessão por mulheres seminuas em programas dominicais e também a exposição de crianças em situações, no mínimo, impróprias. Isso quando não juntava as duas coisas, o que era frequente. E foi seguindo esse espírito do tempo que, em 1996, o Luciano Huck surgiu para o grande público brasileiro. Ele era o idealizador e apresentador do programa H, na Band, voltado para adolescentes. Um empreendedor, hein? Uma das principais atrações do H era a Tiazinha. A Tiazinha era uma dominatrix mascarada, equipada com um chicote. Ela depilava homens com cera quente no palco do programa do Luciano Huck. Tiazinha, pode depilar o menino, tiazinha. Ai! Não saiu? Ah! Nossa, olha o talho que abriu. Chumaço, chumaço. O H também tinha a feiticeira, que atendia a desejos quentes dos jovens cheios de hormônios na plateia. Essas duas personagens eram tipo um Louro José do Luciano Huck. Explorando essas duas, ele explodiu de audiência na Band. Isso foi até 1999, quando ele recebeu um convite da Globo para fazer o Caldeirão do Huck. E esse você já viu por aí, tá no ar até hoje. Lá eles topam reformar o seu carro ou a sua casa. Mas só se você aceitar participar de alguma situação idiota e embaraçosa em um sábado à tarde, com o Brasil inteiro vendo. Na Globo, Luciano Huck fez ainda mais fama, agora usando a fórmula que une entretenimento e assistencialismo, tão comum na TV brasileira. Isso fez o Luciano Huck pensar alto na última eleição. Como a gente vive em tempos ainda mais loucos do que os anos 90, por que não pensar na presidência da República? Você, quando pensou em entrar para a política, você pensou nisso por um consenso? Nunca pensei em entrar na política, Fábio. Nunca? Não. Você pensou em ser presidente? Não. Não? Em minuto nenhum eu fui candidato, nem me coloquei foi como candidato. E nem precisava. Todo mundo que leu os cadernos de política dos jornais durante 2017 sabia que o cargo tinha entrado nos planos de Huck. Embora ele, como todo bom político, fizesse jogo de cena, de olho nas pesquisas. Em um artigo publicado na Folha de São Paulo, ele questionou: Há algum tempo me vejo diante desta pergunta. Qual foi exatamente a trajetória, o fato e até mesmo o momento em que meu nome foi lançado entre os possíveis candidatos à presidência do Brasil? Essa é fácil. A história envolve o atual ministro da Economia de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, e a filha dele, Paula Drummond Guedes. Paula é a fundadora da Jobs, uma empresa que gerencia um site para busca de empregos. A Jobs costuma fazer pesquisas para entender o que o brasileiro espera do futuro. Em 2016, essas sondagens chegaram a uma conclusão interessante, isso segundo o jornal Valor Econômico. As pesquisas apontaram que teria chances de sucesso um candidato jovem, com perfil de empresário, bom comunicador, com forte presença em redes sociais e que fosse percebido como autêntico e humano. Paula mostrou tais resultados ao pai e, juntos, os dois concluíram que o perfil correspondia ao do apresentador Luciano Huck. E a partir daí, o Luciano Huck começou a fazer a lição de casa. Minha missão esse ano é tentar motivar as pessoas a que votem com muita consciência e que a gente traga os amigos que estão afim para ocupar a política, senão não vai ter solução. Daí a eu tentar, eu nunca jamais vou ser o salvador da pátria e o que vai acontecer na minha vida eu também não sei. Eu amo o que eu faço, eu amo estar todo sábado na televisão, eu gosto muito de estar com as pessoas, de contar as histórias. Então, o que o destino e o que Deus espera para mim, vou deixar rolar. Na frente das câmeras, o Luciano Huck colocava um pé em cada canoa. Já nos bastidores, ele ia conversando, dialogando com os partidos.
Um desses partidos era o PPS, que agora virou Cidadania, do ex-deputado Roberto Freire. Em novembro de 2017, uma pesquisa publicada pelo jornal Estado de São Paulo mostrou que 60% dos brasileiros aprovavam a forma como Luciano Huck atuava no país. Era a maior aprovação entre os 23 nomes pesquisados. Mesmo assim, ele desistiu de disputar o cargo em fevereiro de 2018. Foi a jornalista Mônica Bergamo quem contou o impacto que essa decisão teve no apresentador. Ela disse: Luciano Huck está triste, como quem interrompe uma gravidez, por ter desistido de disputar a presidência, diz um de seus mais próximos interlocutores. Uma semana antes, tinha vindo à tona a notícia de que o Luciano Huck tinha comprado um jatinho particular com dinheiro emprestado do BNDES, isso a juros subsidiados. Aí, ele viu que a campanha não ia ser fácil. A ligação do Luciano Huck com a política e os políticos é uma coisa que vem de família. O padrasto dele é André Calab, um economista ligado ao PSDB. Em 1999, numa entrevista para a revista Trip, o Luciano Huck falou sobre algumas figuras públicas. Você falou muito do Fernando Henrique. Você é um homem do PSDB? Sou, não do partido. Eu gosto do Fernando Henrique, gosto do Candir, gosto do Malan, gostava do Sérgio Mota. E do ACM, o que você acha? Eu prefiro o ACM ao Maluf, porque o ACM é um cara conciliador. Depois que você vai para a Bahia, você não sabe o que ele fez lá. Alguma coisa ele fez ali de muito bom, porque não é possível. Você tem que respeitar sempre Nossa Senhora Aparecida e o ACM. Independente dos meios que ele usou para chegar lá? Eu não sei, ele usou os métodos do coronelismo, que era o que estava disponível no Nordeste. Se fosse mal, as novas gerações baianas não apoiariam, e elas apoiam. Quando deu essa entrevista, Huck tinha 27 anos. Hoje tem 47. A gente sabe que em 20 anos as pessoas mudam muito, né? Nesse vídeo ele aparece meio constrangido no dia da apuração do resultado final das eleições de 2014. Huck tinha se reunido com outros apoiadores do Aécio Neves, do PSDB, para esperar o resultado. Só que no fim, venceu Dilma Rousseff, do PT. O Luciano Huck manteve com o Aécio Neves uma amizade de 17 anos. O apresentador, inclusive, tem uma empresa chamada Joá Investimentos. Nela, um dos seus sócios é Alexandre Ascioli, citado como laranja de Aécio Neves na delação da Odebrecht. Em 2004, o então governador de Minas chegou a emprestar em 2 ocasiões o avião do governo para o amigo. Em um desses voos, Huck levou a dupla Sandy Júnior para dar uma passeada por Minas Gerais. Finalmente chegamos ao Parque Nacional do Caraça, o Santuário do Caraça, o final da nossa viagem. Então, a primeira coisa, eu queria agradecer do fundo do meu coração aos dois. Pô, a gente que adorou muito. E ainda teve outras vezes em que o Luciano Huck mostrou que estava meio confuso sobre o que é público e o que é privado. Em 2011, ele foi condenado pelo Ministério Público depois de cercar com boias um trecho de mar em Angra dos Reis, onde tinha uma mansão. Essa mansão, aliás, já gerava controvérsias muito antes, hein? Em 2007, a Prefeitura de Angra dos Reis moveu uma ação contra o apresentador por construções irregulares em uma área de proteção ambiental. Uma das denúncias que chegaram à Justiça Federal envolveu o apresentador Luciano Huck. De acordo com o laudo criminal, ele cometeu várias irregularidades em uma propriedade localizada na Ilha das Palmeiras, em Angra dos Reis. Entre os flagrantes feitos em 2007 estão a pavimentação de trilhas, a supressão de vegetação em área de Mata Atlântica, danos a espécies vegetais ameaçadas de extinção, a alteração do fluxo hídrico, a construção de rampas no costão rochoso e a alteração da paisagem. Huck se livrou do problema quando, em 2009, o então governador do Rio, Sérgio Cabral, editou um decreto que alterava a legislação. Foi a Lei Luciano Huck.
O detalhe é que o escritório de advocacia que representava o apresentador tinha como sócia Adriana Anselmo Cabral, esposa de Sérgio Cabral. Aí, em 2013, o Luciano Huck acabou vendendo a mansão para o empresário Joesley Batista, que depois foi implicado na Lava Jato. A amizade entre Huck e Aécio acabou quando o ex-governador de Minas caiu em desgraça e o apresentador apagou as fotos que tinha dos dois nas redes sociais. Apagar foto, aliás, é um hábito aí que o apresentador mantém, hein? Quando as investigações da Polícia Federal chegaram aos irmãos Batista, ele também apagou as fotos que tinha com Joesley. E a última vez que o apresentador fez uma limpa assim nos perfis dele aí nas redes sociais foi quando o Sérgio Moro começou a cair na Vaza Jato. O apresentador Luciano Huck e os atores Kaique Brito e Eric Johnson foram parados em diferentes operações da Lei Seca nesse fim de semana, aqui no Rio de Janeiro. Eles se recusaram a fazer o teste do bafômetro e tiveram as carteiras de motorista apreendidas. Também foram multados em quase R$1.000 e perderam 7 pontos na carteira. Ontem, Luciano Huck comentou numa rede social que apoia a Operação Lei Seca. Ele reconheceu que havia bebido uma taça de vinho e que deveria ter optado pelo táxi. Eric Johnson e Kaique Brito ainda não se manifestaram. Essa notícia é de 2012. Depois disso, o apresentador ainda causou muitas vezes nas redes sociais, com ideias no mínimo controversas. Ele foi acusado de incentivar o turismo sexual na véspera da Copa de 2014. E de incitar a pedofilia, quando a grife dele lançou essa camiseta em 2015. Depois disso, ele parecia ter dado um tempo na fábrica de ideias toscas e parou de apanhar tanto assim na internet. Isso continuou assim até bem recentemente, quando ele criticou o presidente Jair Bolsonaro. Isso porque o presidente reagiu às críticas, recuperando aquela história do jatinho que foi financiado pelo BNDES e que a gente já mencionou lá atrás. O Bolsonaro só esqueceu de dizer que em 2009, quando era um deputado da base de sustentação do governo Lula, votou a favor desse programa. Não fica aí arrotando honestidade não, que o bicho vai pegar, ok? Bolsonaro sabe que Huck deve ser um de seus adversários em 2022 e que não é um adversário desprezível. O apresentador se mantém à frente do que ele chama de movimentos de renovação na política, fora dos partidos, como por exemplo o Renova BR. O Renova BR elegeu 16 parlamentares de primeiro mandato nas últimas eleições. Esses parlamentares vieram de 7 partidos diferentes, incluindo o PSL do Bolsonaro. Outro movimento encampado pelo apresentador, o Agora, até que tem umas pautas bem progressistas. O país é muito desigual. Muito desigual. A gente pode falar de igreja evangélica, a gente pode falar de terceiro setor, de iniciativas, o que quiser, que obviamente tem um poder importante de transformar algumas comunidades, alguns assuntos. Agora, quem consegue reduzir desigualdade no Brasil, que é o que a gente precisa no final das contas, só quem consegue reduzir para valer é um projeto político, é um Estado tomando conta disso. Uma das fundadoras do Agora é a especialista em segurança Ilona Zabó. Em fevereiro, o ministro Sérgio Moro havia indicado Ilona para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Só que o ministro teve que voltar atrás por ordem do presidente. O motivo? Ela é contra, por exemplo, a política de armar cidadãos. Essa é a postura da Ilona. E pensar que em outubro do ano passado, Huck foi um dos integrantes do Agora que barrou uma nota do movimento contra Jair Bolsonaro. A conta sempre chega e a corrida até 2022 vai ser longa. Então, o que o destino e o que Deus espera para mim, vou deixar rolar. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O vídeo que você acabou de ver teve roteiro do Sandoval e a edição ficou por conta do Felipe. É o Meteoro virando aquele coletivo que ele nasceu para ser. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Muito obrigado, Rita, que aparece aí dormindo dentro da mochila da Orvalina. Orvalina, eu tô tentando. Obrigado pelos toques aí a respeito da saúde. Eu tô fazendo o possível, que é para sobreviver. Beijo, valeu!